Mateus capítulo de número 24, versículo 29. Glória a Deus, santo. Mateus 24, versículo 29. Se você for encontrando, vai dando um glória aí, tá, irmãos? Glória a Deus. Aleluia, bendito seja Deus. Ficou alguém sem louvar a Deus aí? Queria a oportunidade para louvar e não teve a oportunidade? Tem alguém? Não? Daqui a pouco a gente vai dar mais uma oportunidade para os irmãos. Vamos estudar a Bíblia, alimentar nossa fé, nossa alma com a palavra de Deus. Ouvintes de casa, Deus abençoe vocês que estão conosco, unidos na grande campanha Vitórias em Tempos de Crises. Deus abençoe você que está em casa aí, fazendo o culto com a família, ouvindo a palavra, você que está longe, perto, aí reunido com seus filhos. Chama aí a sua família para ouvir também a palavra de Deus, para que todos vivam a mesma fé, a mesma confiança em Deus nosso Pai. Capítulo 24 do livro de Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus, versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade dos céus. E aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam terros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, não passarão. Vamos seguir um pouquinho mais aqui no versículo 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado é aquele servo
que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Recita esse versículo para mim, o 46, vamos lá? Vamos recitar juntos, melhor, vamos recitar. Bem-aventurado glorioso e eterno Deus, Pai, esta é a sua palavra que é fiel e verdadeira, ela é digna de toda a nossa aceitação, meu Pai. Venha abençoar os teus filhos que estão aqui reunidos nesta noite, abençoa a nossa entrada, abençoe a nossa saída. Guarde, Senhor, a nossa alma, guarde a nossa vida, abençoa os ouvintes de casa, Senhor, abençoa todos que neste momento estão ouvindo a tua palavra, todos aqueles que separaram este tempo, meu Pai, como Maria separou, aquele momento para sentar aos pés de Jesus Cristo e ouvir os seus ensinamentos da sua palavra, Senhor. Oh meu Deus, tira toda afã dos corações, toda ansiedade, para que se cumpra, meu Deus, neste momento, a tua palavra que diz que aquele que crê recebe, aquele que crê verás a tua glória, que possamos receber nesta noite pela fé a tua bênção e a vitória, no nome de Jesus. Quem diz amém? Tem um hino que diz assim, ó: revela-me, Senhor, Jesus meu Salvador, as maravilhas mil de seu louvor, fervente gratidão, eleva-te, os nossos corações do seu amor, qual esplendor me cercará, teu olhar verá Jesus, a grata luz no coração. A igreja, revela-me, Senhor, Jesus meu amém, oh glória, é só Ele, é só o Senhor que pode revelar a sua graça nos nossos corações, né? Assim como Ele revelou aos seus discípulos, aos seus seguidores, né? Jesus pregava para multidões de pessoas, mas nem todos compreendiam a sua palavra. A verdade é que alguns que estava até mesmo com ele também não entendiam, mas tinham o cuidado de perguntar o significado de cada ensinamento de Jesus para eles. E até hoje o Senhor tem o prazer de nos esclarecer acerca das suas profecias, dos seus ensinamentos, certo? O sermão profético é uma revelação de princípios de dores, momento já da aproximação da vinda de Jesus. Aqui nos revela o passo a passo para a chegada do Senhor Jesus nas nuvens para buscar a sua igreja. O momento exato ninguém sabe, mas para que todos aqueles que são cuidadosos da Bíblia, de estudar a Bíblia, todos aqueles que estão interessados a viver o Evangelho como ele é, a colocar os seus pés como firmes em uma rocha, que é a palavra de Deus,
que é inerrante, que é imutável, que não muda. Vê que o Senhor, Ele ensina minuciosamente os discípulos passo a passo, adiante de todo esse ensinamento, de todo acontecimento que poderia acontecer no final dos tempos. O Senhor diz para eles não se assustarem, porque isso vai acontecer, mas não é motivo para tirar vocês, ou seja, tirar a paz dos vossos corações, porque Jesus é a nossa paz. Ele disse: deixo-vos a minha paz eu vos dou. Não dou como o mundo dá. É claro que a essas alturas o mundo entra em pânico, porque o mundo vive uma paz que é passageira, é uma paz momentânea, é uma paz insegura, que hoje tem e amanhã não tem. Mas a paz, a segurança que Jesus deixou para a igreja, as suas promessas, os seus ensinamentos, se seguimos Ele passo a passo, com entendimento e a revelação da palavra, não existe em nenhum momento aqui para nós momento de pânico, de desespero. Jesus disse: deixo-vos a minha paz, não dou como o mundo dá. O mundo, sim, a essas alturas deve estar desesperado, mas o evangelho que nós devemos levar para ele, ao mundo, é um evangelho de paz, que traz para o homem segurança, não pânico. Por isso, nesta noite, eu quero que você preste atenção minuciosamente nesse ensinamento de Jesus sobre o sermão profético, o sermão da montanha, que alguns falam, né? Então nós vamos ler aqui a partir do versículo 29 e entender o que Jesus disse para os seus discípulos. Aqui está a revelação no livro de Marcos 13, Lucas 21 e também em Mateus 24. Vamos começar por Mateus. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus se abalarão. Bom, aí aquele que é falta de temor, falta de inteligência, aquele que é falso profeta, aquele que busca glória para si, aquele que semeia pânico na vida das pessoas inocentes que não conhecem a palavra, então ele pega isso aqui, fala que teve uma visão e sai contando para todo mundo que no dia tal, na hora tal, no momento tal, vai acontecer isso e vai acontecer aquilo, porque ele leu, mas não entendeu. Mas aqui nós estamos vendo que realmente está aqui na Bíblia, e para aqueles que estão de fora, parece uma pequena coisa, a falsa profecia, a falsa revelação, o falso ensinamento, para muitos parece uma pequena coisa, mas não é. Para Deus é como se fosse um tipo de escândalo para a sua palavra, que é verdadeira, que passa os céus, passa a terra, e ela não passa, vai cumprir, vai. Só se você notar bem, que vai acontecer um momento em que tudo isso vai chegar. O sol, olha que coisa tremenda, e logo depois da aflição daqueles dias, que está falando do princípio de dores, né? O princípio de dores, que está falando aqui a palavra de Deus. Após o princípio de dores, né? Está dizendo que vai vir sim um momento em que o sol não dará a sua luz, ou seja, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu se abalarão. Mas entendam o que a palavra diz. Está falando do momento final, em que Jesus, após tudo isso, ele chegará nas nuvens. Está falando do momento da vinda de Jesus, que vai acontecer isso aqui. Mas se você ler o texto completo, está dizendo que ninguém sabe, nem a hora, nem o dia, nem a hora, nem os anjos do céu sabem o dia da vinda de Jesus.
Então a pessoa que diz que vai acontecer isso e aquilo, ele está dizendo, tal dia Jesus vai voltar. Isso não é verdade. Isso é uma falsa profecia. Isso é uma falsa revelação. Isso é falta de entendimento, isso é falta de temor, isso é falta de coerência, isso é uma pessoa arrogante que está buscando glória e atração para si mesmo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É uma pessoa que está trazendo mal para o Evangelho, e muito mal. E por quê? A falsa profecia, ela traz um prejuízo muito grande, porque os que estão de fora e não têm o conhecimento que eu e que você tem, eles se escandalizarão. Ao não cumprimento daquela palavra que o falso profeta se diz que ia acontecer, se diz que ia suceder desta maneira, então vai acontecer que os que estão de fora se escandalizarão. Uma coisa é eu prometer para você algo e cumprir, outra coisa é eu prometer e você entrar em descrédito comigo porque eu não cumpri com a palavra a qual eu falei para você. Só que Jesus, em momento algum, ele descreveu dia nem hora para que as pessoas vivam em temor. O ensinamento nos traz aqui paz ao nosso coração e segurança para a igreja. Ficai atento e vigiai, porque a hora e o dia ninguém sabe, nem os anjos e nem ninguém sabe. Somente, unicamente o Pai. O que Jesus quis colocar no coração, na vida da igreja dos discípulos? Confiança, obediência. Ele está dizendo, não saiam do caminho, permaneçam na fé, tenham paz em si mesmo. Porque o dia que acontecer, Jesus está dizendo que Ele vai cuidar da igreja. Ele está dizendo claramente, vamos para o capítulo, eu falei dos 3 evangelhos que fala dessa mensagem do sermão profético. Vamos lá para o capítulo de número 21 de Lucas, por favor. 21 de Lucas, o que diz aí? 21 do evangelho de Lucas diz no versículo de número 8. Versículo 11, perdão. Versículo 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes, e pestilência e pragas, tudo enquanto é praga. Haverá também coisas espantosas, coisas que vai, como diz, de arrepiar o cabelo. Coisas espantosas, coisas assombrosas. Também coisas e grandes sinais no céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entrando-vos na sinagoga. Isso é um tipo de perseguição que já aconteceu aos discípulos, aos apóstolos. Diga glória a Deus. Só que o Senhor manda aos discípulos que não vos assusteis. Versículo 9. E quando ouvirdes de guerra e sedição, não vos assusteis. Jesus não está colocando pânico em mim, em você, com o final dos tempos. Ele está mandando eu me preparar. Ele está falando de um perigo eminente que vai acontecer inevitavelmente, mas está dizendo, eu estou no vosso barco, eu estou com a igreja, eu estou com os salvos, eu vou guardar vocês. E você imaginou as potências do céu se abalar? Está falando de uma coisa tremenda. Outro dia eu estava conversando com um irmão, imagina se as potências do céu se abalarem, se as estrelas caírem, o sol não der mais. Se imagine isso. O sol não der a sua luz, ou seja, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu. Se imagina aí o pânico. Mas o que vai acontecer com a igreja que sabe que naquele momento Jesus está voltando, e que não vai acontecer nada com ele, porque naquele momento os anjos irão ao encontro dos salvos e levarão a eles ao encontro de Jesus, que a essas alturas, quando o mundo entrar em pânico, já ele está nas nuvens esperando pela igreja. Tá? Só que entenda bem, esse dia ninguém sabe e nem a hora.
Porque se eu soubesse o dia, se a nação soubesse, se as pessoas soubessem o Evangelho de Jesus, ele então não teria valor nenhum para ninguém. Então Jesus não falaria na Bíblia sobre perseverar. Ele não falaria, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar ele servindo a ele, obedecendo a sua palavra. O Senhor está falando aqui sobre uma igreja, sobre uma vida de obediência e paz na sua presença. Calçai os vossos pés na preparação do Evangelho da paz. Coloque na sua cabeça o capacete da salvação. Tenha a sua salvação garantida em Jesus Cristo, o Salvador. Aceite a Ele como seu Salvador. Essa é a sua garantia de estar guardado de todas essas questões. Coloca a vestimenta da couraça da justiça. Ou seja, lave as suas vestes no sangue do Cordeiro. É só isso que Deus quer. É só esse evangelho que Jesus mandou pregar. E de pregar o evangelho, pregai para que as pessoas tenham nelas paz em Deus. Onde chegar, diga: paz seja convosco. Imagina o profeta Elias, vou lá para o Antigo Testamento, chegando na casa da viúva de Sarepta. Sarepta significa fornalha, né? Ele tinha passado por Jordão, pelo deserto, depois a prova aumentou, foi para a fornalha, lá para Sarepta. E chega lá, em Sarepta ele chega na casa de uma viúva, que segundo ela esperava a morte. Ou seja, a luta era tão grande, a provação era tão grande no seu lar, na sua vida, que ela só esperava a morte. Agora imagina um profeta como eu, como você, que é uma pessoa da verdade, que conhece o Evangelho, chega na casa das pessoas dizendo: olha, dia tal vai acontecer isso, isso e isso, olha, cuidado, você vai morrer. Essa pessoa está esperando sua morte, ela quer uma palavra que leve a ela a uma consciência de paz, alguém que possa salvar a ela da morte. Mas se as pessoas estão em pânico, assustadas, e eu levo pânico para elas, morte para elas, e aí? Como vai ficar o evangelho que Jesus mandou anunciar? Uma certa vez, Jesus vai passando por uma aldeia de samaritanos, e ele entra naquela aldeia. Eles queriam pousar à noite ali naquela aldeia, e diz a Bíblia que os samaritanos expulsaram eles de lá. Jesus sempre mandava os discípulos ir na frente: vão lá, peçam pousada para nós, para a gente passar a noite aqui. Quando eles souberam que Jesus ia para Jerusalém, que eles eram judeus, então os samaritanos não se davam com os judeus. Ele disse: não, expulsaram eles dali, daquela aldeia, diz a Bíblia. E os discípulos disseram: olha, Senhor, ele está expulsando nós daqui. Senhor, faz o seguinte, o Senhor quer que a gente ore como fez Elias ou Eliseu, o profeta que orou e o fogo desceu e matou o capitão e os 50. Elias, desça fogo do céu e consuma o capitão e os seus 50. Ô Senhor, lembra que fez Elias? O Senhor quer que a gente faça isso? Ore para que desça fogo sobre eles e consuma todos eles? Jesus disse: olha pessoal, vocês estão equivocados comigo. Vocês não sabem que espírito eu sou. Não, ele estava dizendo: não é assim que a gente vai ganhar as pessoas, semeando pânico, morte sobre eles. Não, calma aí. Vamos para outra aldeia. Ele tinha ensinado os discípulos, dizendo: aonde vocês chegarem, que não receberem a palavra, o evangelho, então vocês dizem: olha, a paz seja convosco. Se não recebeu, se não quer, não necessita ameaçar as pessoas com morte, com condenação. Olha, somente dizer para eles: a paz volta para vocês, fiquem em paz. Espera o momento daquela pessoa. Vamos para outra aldeia. Lá o receberam e lá eles passaram a noite. Mais tarde, se você ler a Bíblia, mais tarde Jesus, ele chegou no poço de Jacó, próximo à cidade de Samaria. Então ali ele pregou para a mulher samaritana, e aqueles que rejeitaram a ele anteriormente aceitaram a sua palavra.
ouviram, vieram para ele através do amor de Deus. Quando eles viram Jesus perdoar uma mulher pecadora, que vivia uma vida de pecado, e perdoar ela, dar para ela da água da vida, transformar a vida dela, o povo veio e aceitou a ele como um profeta de Deus, como um verdadeiro profeta de Deus. Imagina se naquele dia Jesus permitisse, então pessoal, esse pessoal não quer aceitar a gente, então vai lá, ora lá para que caia fogo, mata essa gente que não quer nada. Não é isso. Deus não tem prazer na vida, na morte do ímpio. Deus não tem prazer. Deus vai provar e mostrar o seu amor lá, que foi confirmado lá na cruz, que foi demonstrado lá na cruz. Deus quer mostrar para a humanidade até o final que Ele ama a cada alma, a cada vida. E é este evangelho que eu, que você deve levar. Um evangelho de conhecimento, de paz, de misericórdia, de perdão. Um evangelho que tenha os dois lados. Tem a condenação sim, mas tem saída. Um evangelho do arrependimento. Eu semeio para esta pessoa o arrependimento. O que é isso? Existe dois caminhos. Você está esperando o que, senhora? Somente a morte? Sim, 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 profeta. Eu estou aqui, só tenho isso, estou esperando a morte. Eu e meu filho vamos comer o bocado que temos, vamos esperar a morte. Mas calma aí, eu tenho uma palavra para você. Eu tenho uma palavra para você. Fala para o teu irmão, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu tenho uma profecia que vem dos céus para você. Bendito seja Ele. Imagina se o profeta àquelas alturas começa a acusar aquela mulher, dizer: olha, é isso mesmo, Israel, e vocês tudo deixaram o Deus de Israel, então vocês têm que perecer mesmo com fome, com peste, com sofrimento, que se morra, eu vou buscar. Não, o profeta olhou para ela: eu tenho uma profecia que vem dos céus para você, senhora. Você não vai morrer de fome, porque assim diz o Senhor dos exércitos, que a farinha da panela não vai se acabar. Eu sirvo a um Deus de providência, e o azeite da botija não vai terminar. Bendito seja Deus, glória a Deus. E quando a mulher então viu aquela situação, a ideia dela mudou. Ela também se voltou para o Deus de Israel, um Deus que deu para ela a oportunidade dela se voltar para Ele, um Deus que veio buscar e a salvar o que se havia perdido. Não simplesmente eu chegar e sair por aí semeando pânico na vida das pessoas, dizendo que para eles não tem mais saída. Não, assim como Deus me perdoou, Deus está com os braços abertos, esperando aquela pessoa que está lá perecendo por falta de conhecimento. Se a violência endireitasse as pessoas, nós não tínhamos bandido. Porque o lugar de mais sofrimento e tratado com mais violência é um bandido lá na cadeia. Antes dele chegar ali, ele já apanhou tanto para confessar o que ele fez e o que ele não fez. E ele nunca muda dessa maneira. Mas quando alguém chega lá, bate naquelas grades lá naquela cadeia e semeia o amor de Deus para ele, semeia para ele que existe sim uma oportunidade. Existe dois caminhos: o caminho do perdão, da misericórdia e do arrependimento. Quando alguém chega para ele e diz que existe uma saída, ele se transforma ou se derrete em lágrimas. Não precisa de pancada. A maior pancada é a palavra de Deus, que a quebranta a pedra do coração que está endurecido por falta de conhecer o grande amor de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Louvado seja Ele, glória a Deus. O Evangelho de Jesus, que foi ensinado para ser pregado, esse evangelho é ensinar as pessoas, ao invés de ir e semear pânico na casa daquela viúva que já está morrendo, que não conhece a Deus, vai lá e leva um prato de comida para ela. Falso profeta. Eu estou falando agora com aqueles que seguem insistindo em falar aquilo que eles não têm conhecimento.
não sabe o tamanho do prejuízo que acontecerá após as suas profecias não se cumprirem. É melhor ensinar a palavra de Deus. É melhor levar o amor de Deus para as pessoas, para que elas estejam servindo ao Senhor com alegria e esperar o grande momento que certamente será inevitável, mas não é para mim e para você viver desesperado, mas sim na obediência, no caminho, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e bem-aventurado, feliz, está falando de pessoas que servirão a Deus com felicidade. Feliz é aquele servo, aquela serva, aquele que serve ao Senhor com alegria, que quando ele voltar, encontrará ele assim, servindo a ele. Que Deus abençoe vocês. Que o Espírito de Deus continue dando a vocês esta paz e esta alegria. Amém? Amém, igreja? Que Deus abençoe. Glória a Deus. Que Deus fortaleça a nossa fé. Que possamos cada dia nos fortalecer nas palavras de Jesus. Ter nele o nosso conforto, a nossa alegria de saber que aquele dia vem, mas quando vier, nós teremos azeite na lâmpada para iluminar o nosso caminho e nunca desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda por falta de luz da palavra. Que a palavra sempre seja luz para iluminar o meu, o seu e o nosso caminho. Amém? Mas aqueles que causam escândalos e falam daquilo que não sabem e prega terror, ai deles, porque o Senhor está dizendo que melhor seria que eles amarrassem uma pedra de moinho e lançassem no mar, porque ele vai junto também, lá para o fundo do mar. É só lá onde eles não poderiam fazer mais o que fazem, de semear incredulidade. Quantas pessoas se escandalizaram porque alguém chegou para ele e disseram que no ano tal o mundo ia acabar, e o mundo não acabou. Isso foi tirando ou seja, a credibilidade da pregação do Evangelho na vida de muitos. E quantos falsos profetas que até hoje insistem em dizer: ei-lo aqui, ei-lo ali, e tanta gente debilitando na fé porque entra em descrédito. Mas eu quero falar para você nesta noite, foi Jesus que disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras, as deles, não a do homem, as minhas palavras não passarão. Deus abençoe e fique de pé. Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Oh, aleluia. Louve a glória. Eu vou pedir um minuto de vocês. Eu vou pedir um minuto de vocês para ficar em espírito de oração. Eu sei que muitas pessoas estão em casa agora e precisam tomar uma decisão na sua vida. Uma decisão que você já tomamos. E precisa ser tomada o mais rápido possível para que ela tenha paz. E possa também atravessar por esse deserto de luta, de aflições, acompanhada ou acompanhado de Jesus. Assim como nós também temos a certeza que vamos chegar do outro lado, porque estamos na companhia daquele que pode providenciar para nós no deserto a água, o pão. De maneira alguma alguém pode atravessar um deserto sem a água e sem o pão. E que nós precisamos que essas pessoas também possam nesta noite tomar essa decisão e andar lado a lado, de mão dadas com Jesus, para que elas possam atravessar esse deserto que você está atravessando. A diferença é que nós temos a certeza que vamos chegar do outro lado, como Elias chegou, porque ele atravessou o deserto e comeu do pão que Deus deu para ele. Agora, aqueles que não se alimentarem deste pão, não comem desta carne, não toma desta água, não terá vida, não chegará do outro lado, jamais chegarão do outro lado. Eu estou falando com você, ouvinte, que está me ouvindo, e que esta igreja está aqui de pé pela tua salvação.
Esta igreja aqui está de pé pela tua conversão agora, pela tua decisão agora. Diante de ti tem 2 caminhos. Você pode escolher o bem ou o mal. Diante de ti agora está a vida e a morte. Você pode escolher agora. Você quer a vida? A vida é Jesus. A vida é Jesus. Se você quer escolher Jesus agora, levante a sua mão aonde você estiver agora. Você possa em pensamento aí aceitar Jesus agora, levantando sua mão e confessando agora o nome do Senhor na tua vida. Você que está afastado, reconcilie. Se porventura aqui alguém entre nós está afastado do caminho do Senhor, reconcilie nesta noite também. Levante a sua mão aqui entre nós e dê um sinal e aí de que você está fazendo a reconciliação para sair daqui leve, com seus pecados perdoados, com a bênção de Deus na sua vida. Vamos orar. Fale comigo, Senhor Jesus. Você que está em casa, repita também: eu te aceito como meu Salvador, único e pessoal da minha vida. Eu creio, Senhor, no sacrifício na cruz do Calvário, pela minha vida, pela salvação da minha alma. Escreve o meu nome lá no céu, sela com teu sangue, para o dia final. Senhor Jesus, a partir de hoje, me liberta de todos os vícios, de todo o mal, que eu quero viver uma nova vida na sua presença. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe vocês que aceitaram a fé em Jesus. Olha, isso que você quer de bem para a sua vida é o que Deus quer para você. Isso será, se essa vida que você quer, uma nova vida, Deus te dá nesta noite. Receba aí, nesta hora, essa bênção na tua vida. Que Ele possa segurar nas suas mãos a partir de hoje. Deus abençoe. Ligue no estúdio agora, na rádio. Nós vamos dar um espaço para o estúdio. Você vai enviar mensagem pelo 3223-4704 ou ligar aí no estúdio 3223-4762 e vai conversar aí com os irmãos da rádio. Eles vão anotar seu nome para oração. A partir de hoje, seu nome está no céu. Fique em paz. Sirva a Deus com alegria. Se entregue ao Senhor de corpo e alma e espírito e vivam uma vida feliz na presença de Deus, até que Ele